Gente, agora a coisa ficou pesada de verdade. Não é mais só conversa vazada. Não é mais disse-me-disse. Segundo o Intercept, apareceram documentos, planilhas e comprovantes bancários mostrando o caminho do dinheiro que teria bancado o filme sobre Bolsonaro. E no meio desse rolo todo, Flávio Bolsonaro, Vorcaro, fundo nos Estados Unidos e uma pergunta que não quer calar. Cadê o contrato, Flávio? Gente, desde aquela primeira reportagem do Intercept, né, dessa série da Vaza Flávio, um dos esforços do entorno do senador Flávio Bolsonaro tem sido tentar convencer o público de que as revelações dessa reportagem do Intercept não se sustentavam, né? Tem uma matéria de hoje do Intercept trazendo documentos inéditos, que comprovam de maneira irrefutável que houve repasses financeiros. Além das mensagens, o Intercept teve acesso a planilhas, contratos, comprovantes bancários e registros financeiros que permitem reconstruir parte do caminho que foi percorrido pelo dinheiro para bancar o Dark Horse, o filme sobre a vida do Jair Bolsonaro. O primeiro documento é uma planilha que se chama Funding Schedule, apresentada nas conversas como cronograma de financiamento desse projeto. Então é isso, esse arquivo ele registra uma operação de quase 24 milhões de dólares, o equivalente a 134 milhões de reais, na cotação da época, claro, e detalha tanto os aportes previstos quanto os valores que efetivamente foram pagos, né? Foram recebidos pelo fundo ligado à produção do filme. Então, é isso que você está vendo aí na sua tela primeiro. E o cronograma, até acho que se der para aproximar, faz sentido aqui. Ele estava prevendo 14 desembolsos entre janeiro de 2025 até janeiro de 2026. E aí, ao final desse cronograma, o total recebido indica uma soma de 10,6 milhões de dólares, Rodrigo. A tabela da direita é o que foi recebido de fato. Se puder colocar na tela novamente, por favor. A da esquerda era a previsão, né, de quanto seria enviado, mês a mês. Você vê que tinha pagamentos de 2 milhões de dólares no começo, depois caíam para 1.666.000. E isso, só uma parte foi paga. Agora que você chega em maio ali, tem o último pagamento, e depois dali pra frente, aparentemente, foi o dinheiro que não veio, Chico, e que talvez, por causa disso que o Flávio cobrou. É o dinheiro que faz o Flávio Bolsonaro bater na porta aqui do Vorcaro, correr de Brasília, cadê o dinheiro? Chegar, pegar o Vorcaro logo depois que ele sai da prisão, que ele tá de tornozeleira, e dizer, cadê a grana? Cadê o dinheiro? O total tá indicando uma soma de 10,6 milhões de dólares, mas essa tabela sobre os pagamentos, né, que foi encaminhada nesse dia 7 de agosto de 25, que você comentou agora, pelo empresário Thiago Miranda, que era sócio do Léo Dias, né, ao Daniel Vorcaro, ele tem uma observação. Aí a gente pode colocar esse diálogo aqui na tela para fazer sentido. Ele manda a tabela, né, e diz o seguinte: 2 em atraso, está para vencer a terceira agora em agosto. E aí ele diz, sobre esse assunto, quer que eu toque com alguém sobre o filme? Está assim para você ficar ciente. Ele tá atualizando o Daniel Vorcaro, né? Depois me dá um retorno disso para eu passar para eles, por favor. Aí o Daniel Vorcaro diz, segunda fazemos 2. Segunda-feira, né? Acho que é segunda-feira. E eles quem, né? Ele tá falando passar para eles. Ele tá falando para a produção do filme, para a família Bolsonaro, para o Flávio? Mário Frias, essa turma aí, Frias, né? Exatamente. Aí o Thiago Miranda diz, ok, eu te lembro e aviso pra eles. Abraço, estou por aqui monitorando essa reta final aí. Aliás, tem um cronograma parecido com esse, né, que tinha sido encaminhado pelo próprio Daniel Vorcaro, tem uma outra imagem que a gente vai colocar na tela, ao Fabiano Zettel, o cunhado dele, o trem pagador, como diz o Chico, né? Aliás, saúde, Chico. Operador financeiro do Vorcaro. Isso aconteceu meses antes, aí, nesse dia 12 de março de 2025, você tá vendo na tela. E segundo as mensagens que foram obtidas pelo Intercept, o Vorcaro enviou esse documento que você está vendo na tela, e aí ele dá as orientações, né? Sobre o filme, só foi pago a 1ª de janeiro, a primeira parcela. Precisa me ajudar a controlar isso. Tem que pagar a segunda e a terceira. E aí, o Zettel responde pra ele, vou pra cima do Mineiro. Passei o fluxo pra ele, achei que ele tava fazendo. O Mineiro é o Antônio Carlos Freixo Júnior, aquele executivo ligado à Entre Investimentos e Participações, a empresa que fez, de fato, a transferência bancária, né? Os pagamentos. É importante, né, Chico, mais uma vez, porque fica claro que o Fabiano Zettel, preso, coordenador daquele grupo que, inclusive, fazia ameaças a jornalistas, era o intermediário dos pagamentos, é o sujeito que deu dinheiro para a campanha do Jair Bolsonaro. 3 milhões. E do Tarcísio de Freitas. 2 milhões. A gente tem que lembrar sempre disso. O nosso colega, o Chico Pinheiro, numa conversa, me disse, o Tarcísio de Freitas está saindo ileso disso tudo. Esse Fabiano Zettel, que está aí combinando o envio de dinheiro, é o mesmo que mandou dinheiro para a campanha do Jair Bolsonaro e do Tarcísio, está preso, assim como o Vorcaro, e era o trem pagador da história toda. Mais uma vez, fica muito claro, porque ele era o intermediário. Era para ele que o Vorcaro ligava e falava, ô Zettel, tem que pagar os caras lá do filme, não tá indo dinheiro. Aí o Zettel dizia, vou falar com o Mineiro, que era o outro. Enfim, fica muito claro a teia. E o dinheiro para o fundo lá, que é administrado pelo amigo do Eduardo Bolsonaro. No Texas. No Texas, o que renova a suspeita de que o Eduardo Bolsonaro pode realmente estar sendo patrocinado pelo Banco Master, pelo Vorcaro, para viver nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil. Tem até comprovante de transferências, não é isso, Gabi? Direto para o fundo. Vamos trazer aqui também, Rodrigo,
Rodrigo e Chico, a gente coloca aqui na tela esse comprovante da primeira transferência internacional dessa operação, que foi emitido pelo sistema SWIFT, né, utilizado pelas instituições financeiras para operações que acontecem entre diferentes países. Então, esse registro é datado do dia 13 de fevereiro de 2025 e confirma uma remessa de 2 milhões de dólares ao Revengate Development Fund, controlado pelo Paulo Calixto. Exatamente esse que o Chico estava citando. Paulo Calixto. Que é o advogado do Eduardo Bolsonaro. 2 milhões, Chico. Aqui, ó. 2 milhões de dólares. Sai de Belo Horizonte e vai para o Ravengate lá nos Estados Unidos. É que a planilha, o comprovante que está aí na tela, é difícil a leitura, mas eu estou vendo aqui, sai do Banco de Belo Horizonte, né, e vai o dinheiro para o Ravengate, que é o fundo controlado por quem? Pelo Calixto, justamente, amigo e advogado do Eduardo Bolsonaro. Então tá aqui, o caminho do dinheiro começa a se desenhar. E aí o remetente é a Entre Investimentos, né? O pagamento foi processado por meio do banco BS2 ou BS2, enfim, e destinado a uma conta do Ravengate, vinculada ao JP Morgan Chase ou Bank. seja, tem comprovação da entrada desse dinheiro no fundo. Esse fundo que é suspeito de financiar a conspiração contra o Brasil. Conspiração contra o PIX, conspiração a favor das tarifas do Donald Trump. Então é muito pesado. Porque agora não é ouvir dizer, recebeu, teria recebido, não tá aí. É isso, Chico. E aí tem todos os dados, tá? Nesse comprovante que a gente colocou aí na tela, código de identificação de transferência, né? De onde são os dados das instituições que estão envolvidas na história toda. Enfim, é um extrato que identifica a primeira transferência, né? O que seria a primeira transferência internacional para financiar o Dark Horse. E o que me chama a atenção, Chico, o Intercept conseguiu os documentos, tinha só, entre aspas, os diálogos. Agora, além dos diálogos, tem documentos de transferência. O Intercept conseguiu isso tudo e o Flávio Bolsonaro não conseguiu até agora achar na gaveta dele o contrato. Cadê o contrato, Flávio? Mostra o contrato. Cadê o contrato? Cadê os documentos? Porque tem sigilo. Gente, acabou esse sigilo. Nós estamos numa investigação criminal, com gente presa. Flávio Bolsonaro, candidato a presidente. Mostra o contrato de pagamento. Boa. Né? Para identificar. Aqui nós já temos, inclusive, o pagamento indo para os Estados Unidos. Por que ele esconde esse contrato? Se é que tinha contrato, Gabi. Isso. E aí tem mais diálogos também. Opa. Que quando você cruza com os documentos, deixa tudo ainda mais evidente. Vamos lá. Tem um do dia 5 de fevereiro de 2025, em que o cunhado, o Fabiano Zettel, ele diz: filme tô tentando desde ontem, câmbio do master criando caso. Ele tá falando da dificuldade de fazer mandar a transferência, né? Mandar o documento não, mandar o dinheiro. Isso. É porque tem sempre alguém legalista, mesmo no meio da grande sacanagem, tem alguém legalista que enche o saco. Ele tá falando, o câmbio deve ser o pessoal da mesa de câmbio do master. Peraí, como é que eu vou mandar esse dinheiro? Com ordem de quem? É um valor alto, exato. Aí ele diz, já mandei 1000 documentos meus. Aí o Vorcário diz, paga pra quem? Vamos fazer via Entre. A Entre Investimentos, mais uma vez. A empresa do mineiro, do tal do mineiro. Exatamente, a empresa do mineiro. Aí ele diz, meu sonho, posso pedir pro Minas? Que é o mineiro. Que é o mineiro. E aí o Vorcário diz, pode, e manda a grana. Aí o Zettel fala, isso, Vorcário, pra quem paga lá fora. E aí o Fabiano Zettel diz, um fundo. É o Ravengate. Que é o famoso fundo. Isso aí. Justamente. Então tem essas mensagens que quando você bate com o comprovante, né, aí a troca de mensagens que a gente mostrou agora entre o Zettel e o Vorcário sobre as dificuldades de fazer a operação e tal, justamente comprovam tudo isso, né? E aí, seguindo aqui nessa história, né, eles estavam discutindo as alternativas, tal, para viabilizar os recursos para o exterior. Aí eles decidem, vamos recorrer a Entre Investimentos, a empresa que aparece como o remetente justamente no comprovante de transferência bancária, a gente mostrou agora aqui na tela. E menos de 10 dias depois, 14 de fevereiro, o Zettel, cunhado do Vorcário, encaminha para o Daniel Vorcário o comprovante que foi emitido também pela rede SWIFT. É aquele comprovante que eu expliquei, né? Transferência entre dois países diferentes. E aí ele manda uma palavra só, gente, a gente vai colocar na tela aqui. Filme. Ele tá sinalizando, né? Foi um dia depois da liquidação da operação de 2 milhões de dólares que foi mandado para o fundo Ravengate. Então, exatamente a transferência cuja realização vinha sendo discutida nas conversas anteriores, que a gente estava mostrando aqui. Ele tá mostrando pro Vorcário, né? Tá prestando contas pro Vorcário. Olha só, conseguimos fazer aqui. Olha, gente, agora a situação ficou muito mais séria. O entorno de Flávio Bolsonaro vinha tentando vender a ideia de que a reportagem do Intercept era só vazamento, só conversa solta, só especulação. Mas segundo o material revelado, agora aparecem planilhas, contratos, comprovantes bancários, registros financeiros e transferência internacional via SWIFT. Ou seja, não é mais apenas conversa, é o caminho do dinheiro começando a aparecer. O centro desse escândalo é o financiamento do filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro. Segundo a reportagem, havia um cronograma de financiamento com previsão de quase 24 milhões de dólares, algo em torno de 134 milhões de reais na cotação da época. E a planilha indicaria que 10,6 milhões de dólares já teriam sido recebidos. Agora pense comigo, isso não é vaquinha de apoiador, não é camiseta vendida em manifestação, não é contribuição espontânea de militante.
Estamos falando de dinheiro milionário, operação internacional, fundo nos Estados Unidos, empresário poderoso, operador financeiro e gente muito próxima da família Bolsonaro. E aí vem a parte mais explosiva. Uma transferência de 2 milhões de dólares para o fundo Ravengate Development Fund, ligado a Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro. O dinheiro teria saído via Entre Investimentos, processado pelo banco BS2 e destinado a uma conta vinculada ao JP Morgan Chase Bank. Ou seja, o caminho do dinheiro começa a ficar desenhado. E quando o dinheiro aparece, a conversa muda completamente. Porque uma coisa é fazer discurso patriótico enrolado na bandeira do Brasil. Outra coisa é explicar por que milhões de dólares estavam indo parar em fundo nos Estados Unidos ligado a personagens próximos da família Bolsonaro. E aqui tem uma pergunta que não pode calar. Cadê o contrato, Flávio? Se era tudo legal, se era tudo transparente, se era apenas financiamento de um filme, por que esconder? Por que não mostrar o contrato? Por que não apresentar os documentos? Por que tanto silêncio quando começam a aparecer planilhas, comprovantes e transferências? Essa turma sempre foi muito rápida para acusar os outros. Bastava uma manchete contra adversário político e já vinham os gritos de corrupção, quadrilha, cadeia. Mas quando o assunto bate na porta da família Bolsonaro, aí muda tudo. Aí vira sigilo, aí vira perseguição, aí vira vitimismo. E tem um ponto ainda mais grave. Será que esse dinheiro era apenas para um filme? Ou havia também uma estrutura política sendo financiada fora do Brasil? Porque se recursos de empresários e operadores passaram por fundos no exterior para bancar articulações políticas contra interesses do Brasil, aí não estamos falando só de cinema. Estamos falando de um escândalo político de grandes proporções. E olha a ironia. Os mesmos que vivem dizendo Brasil acima de tudo aparecem cercados por dinheiro no exterior, fundo americano, advogado de Eduardo Bolsonaro e banco estrangeiro. É muito patriotismo de fachada e muito interesse privado por trás. Na minha opinião, isso precisa ser investigado até o fim. Flávio Bolsonaro não pode responder com ataque à imprensa, bravata ou teatrinho de perseguição. Tem que responder com documento. Mostra o contrato. Explica quem pagou, explica quem recebeu, explica qual era a função do fundo nos Estados Unidos. Explica para onde foi, de verdade, esse dinheiro todo. Porque desta vez a pergunta é simples, direta e pesada. Cadê o contrato, Flávio?